Glória a Deus, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos para mais um Alimento da Fé de hoje, do dia 6 de abril de 2000, amém? E 21, aliás, dia 6 de maio, né, gente? Que 6 de abril, misericórdia, a gente já está em maio já, amém? Então sejam todos bem-vindos em nome de Jesus para mais esse Alimento da Fé. Então eu já quero pedir para você que está entrando ao vivo online, curtir, compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito do Senhor. Amém? Hoje a gente vai estar falando exatamente sobre cura, que é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então nós precisamos entender que cura é a vontade de Deus para nós e andar em cura, em saúde perfeita. Seja bem-vinda, Maria. Já compartilha, minha filha, para que mais pessoas sejam alcançadas. E já vai abrindo a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 38, tá? A gente vai falar sobre cura hoje, tá? Hoje o nosso Alimento da Fé é sobre cura e você vai entender que cura te pertence. Amém, amados? Cura te pertence, você vai viver cura. Seja bem-vindo, pastor Magno, graça e paz. Então nós vamos andar em cura, em saúde perfeita, porque Jesus pagou um alto preço. Então o nosso Alimento da Fé hoje, o tema é: cura é a vontade de Deus para nós. E como viver isso? Amém, queridos? Tomando posse das realidades que Jesus conquistou. Você abriu sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Evangelho de João, capítulo 6, 38. Se você não compartilhou, compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas. Evangelho de João 6, 38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Algo que eu e você precisamos entender. Cura, amém? Que cura aos enfermos é da vontade de Deus. A Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo, fazendo enfermar o profeta Isaías. Em Isaías capítulo 53 fala sobre isso. Vamos ler um pouco aqui Isaías 53 para a gente voltar aqui para o Alimento da Fé, para você entender o quanto cura é a vontade de Deus e te pertence. E outra coisa, eu vou mostrar que existe uma doutrina espírita que algumas igrejas cristãs pregam no seu púlpito, tá? Então fica ligado, compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas. Olha o que Isaías 53, versículo 5 em diante diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas ou pisaduras ou enfermidade fomos curados. Então olha só o que o profeta está dizendo, que nós fomos curados pelas suas pisaduras. Eu estou aqui acenando para cada um de vocês, por isso que eu estou tocando na tela, amém, interagindo com vocês. Então, queridos, o profeta Isaías, ele tem aqui uma visão da crucificação, de que Jesus, inclusive ele diz assim, ele foi castigado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas, pisaduras, nós fomos sarados. Ele foi oprimido, no versículo 7 diz assim, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Então, a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que enviou, que deu, que doou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. A Bíblia diz em João 10, 10, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu quero parafrasear, o ladrão vem somente para enfermar, para colocar doença, mas ele diz, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. O nosso Deus, ele é um Deus de vida, ele não é um Deus de morte. Ainda que o homem esteja numa condição de morte, Deus, ele nos curou em Cristo. Então, em Cristo, cura é a vontade de Deus. Eu vou mostrar que
que existem igrejas cristãs que têm uma doutrina espírita no seu púlpito sendo pregada. Aí você pode me perguntar, como assim, apóstolo, uma doutrina espírita? Queridos, deixa eu explicar algo para você, tá? Olha só, a minha mãe, antes de se converter ao cristianismo, antes dela entregar a vida dela a Jesus e toda a nossa família, nós praticávamos o espiritismo kardecista, que era um espiritismo mais light, segundo Allan Kardec, entendeu? Que não tinha tanto aquela questão de invocação de demônio, mas alguém vinha, um espírito maligno vinha, incorporava na vida de uma pessoa, uma entidade vinha, e aquele espírito dizia que aquela pessoa tinha um karma, e que aquela pessoa precisava desenvolver aquele karma, irmão, porque senão ela ia permanecer doente. Você consegue agora fazer uma dicotomia, uma separação, ou você consegue entender que tem igrejas que estão pregando, igrejas cristãs que dizem que, irmão, Deus está colocando enfermidade para provar pessoas. Amado, Deus não prova pessoas com enfermidade, porque se Deus usa a enfermidade, Deus está sendo usado como o diabo, irmão. Aí você pode me perguntar, pastor, mas tem pessoas, ou tem Bíblia, tem traduções de Bíblia que diz que Deus ele fez a ferida e Deus também a ligará. Aí deixa eu te perguntar algo, irmão. Quem saiu da presença de Deus e feriu Jó? Foi Deus ou o diabo? Foi o diabo que tocou em Jó. Foi o diabo que feriu Jó. Foi o diabo que matou os filhos de Jó. Então a enfermidade, ela tem uma paternidade que não é Deus. Quem fere, quem mata, quem destrói a vida das pessoas é o diabo, irmão. Não é Deus que está fazendo isso, tá? Então os homens do passado, do Velho Testamento, eles tanto atribuíam o bem quanto o mal a Deus. Eles não tinham entendimento, amado, de que Deus era Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que abençoa. Então eles atribuíam a Deus tanto bem quanto mal. A gente vê aquela frase de Jó: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, amado, eu te faço uma pergunta. Quem tomou os bens de Jó? Quem matou os filhos de Jó? Quem destruiu a vida de Jó? Porque a minha Bíblia diz, querido, que foi Satanás. E também a minha Bíblia diz que Deus, ele deu o dobro de tudo quanto antes Jó o possuía. Jó capítulo 42, versículo 10, se você for ler, vai mostrar que Deus, ele deu o dobro de tudo que Jó possuía. Aí você pode me dizer assim: apóstolo, mas Deus permitiu. Sim, querido, a vontade permissiva de Deus nunca será a vontade perfeita. Deus permitiu porque havia uma brecha. Jó disse: o que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu tinha medo me sobreveio, veio sobre a minha vida, veio sobre a minha casa. E medo é um espírito maligno. Crente não é para estar com medo. Então eu entendo que cura aos enfermos é da vontade de Deus. Apesar disso, os cristãos que necessitam da cura têm me dito: talvez Deus tenha colocado essa enfermidade sobre mim com algum propósito. Querido, Deus não tem propósito com dor, doença ou enfermidade ou falta. Deus não tem propósito. Jesus diz em Mateus, no capítulo 7, se vós sois maus, sabendo dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai que está no céu não vos dará coisas boas aos que lhe pedirem. O que é que o apóstolo Tiago ele fala? Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes,
em quem não há sombra nem variação de mudança. Amado, tudo é bom que vem da parte de Deus. Tudo aquilo que Deus envia é bom, amado, para a minha vida e para a tua vida. Jesus já colocou algumas doenças em alguém? Eu te faço uma pergunta. Se você lê nos evangelhos, você vê Jesus colocando doença em alguém? E Jesus, quando as pessoas iam até Jesus a fim de serem curadas, será que ele chegou a mandar embora uma única pessoa dizendo não é da minha vontade, sofra um pouco mais, espere até que a sua piedade fique suficientemente aprofundada? Será, irmão, que o Senhor fez isso? Deixa eu contar um testemunho para você e você vai ser edificado com isso. Eu fui visitar um presbítero de uma igreja, né? Não vou dizer o nome da igreja. E aquele homem, ele estava acamado, ele estava enfermo. E eu fui visitar ele, eu peguei a Bíblia e eu comecei a pregar a palavra de Deus para ele, mostrando a ele que a vontade de Deus era que ele estivesse curado e não doente. Que doença não era a vontade de Deus, que Deus tinha enviado Jesus para arrancar ele daquela condição de enfermidade, de doença, de miséria. Aquele homem estava sem andar, irmão, com uma enfermidade. Um homem que tinha saúde perfeita, um homem que vivia na igreja, estava doente. E de repente eu preguei a palavra de Deus para ele ali naquele momento. E eu disse assim: amado, eu vou orar por você agora. Ele disse: pastor, ore por mim, porque é a vontade de Deus que eu esteja aqui deitado nesse leito. Eu olhei para ele, eu disse: irmão, eu não vou orar por você. E ele olhou para mim com os olhos arregalados e disse assim: por que você não vai orar por mim? Eu disse: querido, porque se é a vontade de Deus que você esteja aí doente, eu estarei indo contra a vontade de Deus. Você já pensou? As pessoas estão doentes na igreja dizendo que é a vontade de Deus e pedindo oração. Então as pessoas estão indo contra Deus. Se é a vontade de Deus que elas estejam doentes, por que eu vou pedir oração para ser curado? Eu estou indo contra a vontade de Deus, irmão. Você está vendo aí, amado, que coisa errada, que coisa dúbio. Amado, Deus é bom e ponto final. Eu preciso entender. Jesus, todas as pessoas que chegaram diante dele, Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Filipe diz assim a Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus olha para Filipe e diz assim: Filipe, vê que eu estou no Pai, pelo menos pelas obras que eu faço. Olha o que eu faço, Filipe. Filipe, olha o que eu estou fazendo, Filipe. Filipe, o que eu estou fazendo é o que o meu Pai faz. Filipe, eu curo, eu abençoo, eu estou parafraseando, eu ajudo pessoas, eu levanto pessoas do leito de morte, do leito de enfermidade. Filipe, o que eu estou fazendo é porque eu vejo o meu Pai fazer. Então nunca mais na sua vida, amado, ache que a enfermidade é Deus te provando, amado. Deus não usa as armas do diabo. Entenda isso. Você deseja saber como Deus é? Olhe para Jesus. Você quer ver Deus operando? Olhe para Jesus. Jesus andava por toda parte fazendo o bem às pessoas. Ou adoecendo, não, ele fazia o bem e curava. Atos capítulo 10, versículo 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito. Quem ungiu Jesus? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando, e curando, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amado, enfermidade é uma opressão do diabo.
Entenda isso de uma vez por toda. Será que alguém que está doente está em paz? E Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Amado, é por isso que quando você estiver diante de uma enfermidade, a Bíblia diz, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Vai para cima como um leão, vai para cima como uma leoa. Impõe as mãos sobre aquela pessoa, sabe? E arranca aquela dor, aquela doença, aquela enfermidade no poder do nome de Jesus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Olhe para Jesus. Jesus é a vontade de Deus em ação. Podemos orar com grande confiança pedindo cura, sabendo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é curar, é libertar, é restaurar, irmão. Quantas pessoas já foram curadas através, amado, da minha vida, através do nome de Jesus que está em mim, da palavra que está em mim. Quantas pessoas eu vi no leito de enfermidade e eu perguntei, você quer ser curada? E a pessoa disse, eu quero. Então eu disse, seja curado no nome de Jesus. A vontade de Deus é curar a todos, é libertar a todos. Ritinha está dizendo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, isso mesmo. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Aleluia! A vontade de Deus, ela é boa e eu preciso entender isso de uma vez por todas, em nome de Jesus. Eu quero pegar agora um texto do que Ritinha disse, presta atenção. Ritinha, ela falou agora em Romanos capítulo 8, né, quando a Bíblia fala ali sobre a oração em outras línguas, diz assim, e todas as coisas cooperam para o meu bem. Muita gente, inclusive, pega esse texto de todas as coisas estão cooperando e está achando que a enfermidade, que a dor e a doença está cooperando para o bem. Deixa eu falar algo para você. O texto está falando sobre oração em línguas. A palavra cooperar ali significa se colocar embaixo do outro para cooperar ajudando. Foi muito bom Ritinha ter colocado esse texto. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E todas as coisas estão cooperando. Mas o que é que está cooperando? A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O que é que está cooperando? A oração em outras línguas, que o texto está falando. E as pessoas estão dizendo, eu estou enfermo porque todas as coisas cooperam para o bem. Está faltando isso porque todas as coisas cooperam para o bem. Isso está acontecendo porque todas as coisas cooperam para o bem. Não, irmão. O texto está falando sobre oração em outras línguas. O que está cooperando, o que está ajudando, o que está te impulsionando é a oração em outras línguas. Amém? Então nunca mais diga na sua vida que dor, doença ou enfermidade é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é curar a todos, é libertar a todos, é restaurar a todos. Agora você pode crer, porque tudo é possível ao que crer. Amém? Glória a Deus. Vamos para a nossa confissão de fé e eu vou orar por você te abençoando agora, tá? Então vamos lá. Quando oro pela cura, sei que oro segundo a vontade de Deus. Repita isso comigo. Quando oro pela cura, sei que oro segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que tenhamos aquilo que Jesus pagou por nós. Logo estou confiante de que Deus me ouve. Visto que sei que Deus me ouve, acredito que receberei aquilo que lhe pedi. Dou graças a Ele. Por isso, você pode dizer amém. Aleluia! Eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro e eu abençoo agora a vida dos meus irmãos que estão ao vivo online conosco. E a vida daqueles que ainda vão entrar e assistir esse vídeo compartilhado por eles, Pai. Pai, se existe alguém com alguma dor, doença ou enfermidade, a sua palavra diz que o nome que está acima de todo nome foi nos dado. E eu agora, na autoridade do nome de Jesus,
Eu declaro saúde perfeita na sua presença sobre a vida dos meus irmãos agora, eles recebendo tudo aquilo que Jesus conquistou para eles, que é cura, saúde perfeita diante do Senhor. E eu te agradeço em nome de Jesus, o nome que está acima de todo o nome, para a glória do teu nome. Amém, queridos? Então eu quero pedir a você, amanhã estaremos aqui de novo, tá? Segunda, quarta e sexta noite, às 21 horas, estamos com live. Ontem eu falei, querido, sobre Mateus 6, do 25 em diante. Foi poderoso, eu mostrei que a vontade de Deus é que você esteja suprido. Então procura aí no story do Facebook e vê lá qual é a vontade de Deus em relação a finanças, a suprir, a não andar ansioso, tá? Compartilha esse alimento da fé, em nome de Jesus. Graça e paz.